Olá a todos, meus amores, vocês estão no canal da Semente Estrelar. O meu nome é Diana, para quem não me conhece, e para quem já é costume estar aqui todos os dias comigo, a minha gratidão pela vossa conexão. Coloquem desde já o vosso like, o comentário e, se puderem, a partilha desta tiragem. O tema do vídeo de hoje é bem simples, mas muito importante. Ele ou ela pensou em mim hoje? Sim ou não? E se sim, o que pensou? Eu vou pôr aqui duas opções de escolha, vou tirar dois mantras e mediante os mantras que se identificarem, não é? Mediante o mantra entre os dois em que tiverem mais conexão, então vai ser a vossa escolha da opção, tá bom? Vamos ver então o primeiro mantrinha e o segundo mantra. Então, a primeira opção, exprimo a minha gratidão. A primeira opção de leitura. E a segunda opção, recebo milagres na minha vida. Exprimo a minha gratidão, a primeira opção, ou recebo milagres na minha vida. Ele ou ela pensou em mim hoje? O que pensou? Faça a sua escolha. Se precisar de mais tempo, pause o vídeo para escolher com mais calma e vamos então iniciar por quem escolheu a primeira consulta. Exprimo a minha gratidão. Gratidão é muito importante para atrair abundância e prosperidade para a nossa vida. Então, firme o pensamento, traga a energia dele ou dela para a mesa e vamos perceber então se ele ou ela pensou no consulente e o que pensou. O que pensou, tarô? Vamos fazer o corte. Já me estão a dizer que sim, que pensou. Sem ter colocado carta nenhuma, não é? Talvez não tivesse sido uma pessoa muito grata na altura em que vocês fizeram por essa relação, mas que pensou, pensou. É um ser amado que anda com a cabeça um pouco cheia por causa de problemas familiares para resolver. Está bem? Se estiverem num relacionamento com essa pessoa, neste momento, para um pequeno grupo, é provável que estejam a passar por problemas a nível familiar, a nível de estrutura, a nível do próprio relacionamento, a nível financeiro, enfim, a nível de rotina do dia a dia. Mas para a grande maioria que pode estar afastado, então saibam que na vida particular dessa criatura tem a cabeça um pouco cheia com problemas e são problemas que vêm de família, problemas do seu ambiente familiar, não é? Pode estar preocupado com um filho, preocupado com uma mãe, com um pai. Se estiver num outro relacionamento, pode estar a viver um relacionamento conturbado, pode estar com problemas financeiros dentro da família, mas esta carta também me fala num assunto em específico, que pode ser um ser amado que a sua criança interior, a sua parte emocional que está mal resolvida, não é? Hum, o que é que provoca? Uma barreira nos relacionamentos amorosos, porque há algo dentro dele ou dela que tem que perdoar relativamente aos seus pais. Aquela criança interior ferida, mal resolvida, que teve uma educação um pouco rígida, que de uma maneira ou de outra não se sentiu especial para aqueles pais ou para aqueles cuidadores, que se sentiu mal amada, que se sentiu pouco acarinhada, ou até mesmo que teve uma educação um pouco mais dura, um pouco mais traumática. Então a espiritualidade vem a passar a mensagem que esse ser amado tem um pouco desse peso e que essas questões emocionais mal resolvidas acabam por prejudicar a vossa relação, a vossa conexão e a vida amorosa num contexto geral. Tá bom? Então, pensou no consulente, até poderia ter pensado, mas tem a cabeça cheia de preocupações com assuntos familiares ou então com pendências emocionais que dizem respeito à família, mais propriamente aos pais, de uma infância mal resolvida. Então é uma pessoa com bloqueios nesse sentido. Vamos ver que mais, o que é que podemos acrescentar.
Ele ou ela pensou no nosso consulente e o que pensou. Uma pessoa extremamente apegada ao consulente, no sentido de mesmo tentando seguir a vida, hum, num outro contexto, mesmo tentando desapegar, mesmo tentando ficar ali absorvido com outras questões, questões familiares, questões que têm a ver com o profissional, com o financeiro, por muito que ele foque a dedicação, o tempo e a energia com problemas para resolver na vida particular, não consegue desapegar da energia do consulente. O diabo é aquela energia muito intensa, que não deslancha para a frente. A pessoa bem tenta desapegar, bem tenta ir lá para a sua vida e dedicar-se com os problemas que tem no momento na vida particular e que passa muito por problemas a nível de pagamento de contas, a nível financeiro, que tem a ver com família, que tem a ver com estabilidade, com estrutura. É uma pessoa tendencialmente agarrada aos bens materiais, ao dinheiro, e que tende a colocar as emoções um bocadinho no canto do pensamento e vai priorizando apenas questões mais terrenas, não é? E faz um esforço significativo para desapegar do consulente. Então, podemos responder à pergunta que a pessoa pensou, mas com muita luta para não pensar, que está aqui num pé de guerra para tentar desapegar da energia do nosso consulente, mas que, no entanto, não consegue. E que está pesado, não é? Está pesado. Temos aqui seres amados que estão a lutar por uma estrutura de vida e que passa muito pelo financeiro, uma reconstrução, uma recuperação financeira, a nível profissional, a nível familiar. É uma pessoa que está a passar por uma fase da vida conturbada, com adversidades, com problemas pesados. Vai haver, foi uma pessoa que se meteu em responsabilidades demasiadas na sua vida e que passam por contas para pagar. Dar o passo maior do que a perna, assumir uma responsabilidade muito elevada a nível empresarial, a nível de emprego e não estar a conseguir dar conta do recado, os objetivos não estarem a ser cumpridos como ele ou ela ambicionou, então temos aqui um peso. E no fundo, o que é que eu sinto aqui? Esta pessoa quis ter tudo na vida. Foi como se quisesse agarrar tudo ao mesmo tempo e acaba por não ter o controle de nada, porque parece que está tudo a fugir por entre os dedos. O dinheiro, as finanças, os objetivos materiais, a parte familiar, o próprio consulente, que a pessoa começa a ter uma sensação que o consulente cansou de aguentar porrada, cansou de aguentar a espera, cansou de aguentar o orgulho e o egoísmo dessa criatura. Então eu sinto aqui que alguma coisa no consulente explodiu. Parece que vos saltou a tampa e chegaram aí a um limite em que disseram: já chega de esperar, já chega de aturar a instabilidade desta criatura, já chega de aturar aquilo que eu não mereço, já chega de aceitar e de me sujeitar a situações que não me trazem estabilidade emocional. Então temos aqui casos que o consulente colocou aí um ponto final ou simplesmente pela mudança de comportamento mudou o jeito dessa pessoa vos enxergar. É como se vocês tivessem chutado o pau da barraca e tivessem entregue o assunto a Deus, ao universo. Apesar de ainda estarem emocionalmente conturbados, com coisas para resolver internamente, ainda não conseguiram perdoar essa criatura,
E a pessoa não é trouxa, a pessoa sabe a carga que provocou nesta conexão e neste relacionamento. Então, aquilo que eu vejo aqui, basicamente, é alguém que pensou, que faz um esforço para não pensar e que está atrapalhado ou atrapalhada a tentar resolver questões da sua vida. Talvez questões que a pessoa se atirou de cabeça, foi-se colocar no buraco e agora não sabe como resolver e como sair. Eu tenho aqui uma sensação que a pessoa está a perder dinheiro, está a perder rendimento, que foi uma pessoa ambiciosa, foi uma pessoa dura, materialista, com uma ambição desmedida e que a coisa não correu como o esperado. E que agora pode estar aí com as telhas da casa a cair, não é? Contas para pagar que não conseguem ser pagas, o descontrole da vida financeira, um emprego que eu achei que era certo e que está a cair ladeira abaixo. De alguma maneira, a pessoa tem o mundo ao contrário. O mundo ao contrário daquilo que ele imaginou que ia ser. A casa está a vir abaixo, independentemente do seu contexto de vida neste momento. É uma pessoa que tem plena consciência que vos deve um pedido de desculpa, mas ao mesmo tempo é imensamente orgulhosa ou orgulhoso. Então, o que é que ele ou ela faz? Vai se dedicar ao seu egocentrismo e, mais particularmente, a tentar resolver de uma maneira um pouco atarefada os problemas em que ele próprio se foi colocar. Então é como se a pessoa pensa, mas não tem tempo para pensar porque está cheio de problemas na vida e ao mesmo tempo também tenta não pensar porque o orgulho fala mais alto. E esta vossa mudança de atitude, pelo menos é assim que a pessoa enxerga, que vocês cansaram, que vocês estão fartos de esperar, também acaba por ferir o ego dele ou dela. Então aqui a pessoa também sente que vocês viraram a casaca de alguma maneira, tá bom? Vamos complementar aqui com o baralho cigano e ver o que é que podemos acrescentar a esta informação. A pessoa pensou porque não consegue deixar de pensar. Existe aqui um apego muito grande, existe até um sentimento de posse, mas de uma maneira muito ogra, tá bom? De uma maneira muito ogra. A pessoa, por achar que é o dono da razão, o dono do mundo, que quer controlar tudo à maneira dele ou dela, acabou por perder o controle de tudo, incluindo do próprio consulente. É uma pessoa que se isola, é uma pessoa extremamente rígida, não consegue deixar de pensar. Vocês entregaram a pureza do vosso sentimento e a pessoa não soube valorizar, não é? Mas é alguém que sabe reconhecer internamente, embora não expresse, as vossas virtudes, o vosso valor. Aqui o problema é que a pessoa, a nível de atitudes, não tem capacidade de agir na altura, não é? Na altura de vida, no timing devido e de uma forma mais prudente, mais aceitável. Então foi uma pessoa que colocou no vosso coração tristeza. Mas quando ele ou ela lembra do consulente, o consulente para ele ou para ela significa família. Ele sabe perfeitamente que o consulente não é para andar a brincar, é para levar a sério, é para ser família. Aqui o problema é que a pessoa provavelmente não se soube comprometer ao vosso nível, ou foi uma pessoa que deixou a desejar na matéria da presença, na matéria da estabilidade, e que no fundo havia sempre aí um buraco entre os dois. Há um desejo no coração da pessoa de resolver? Há um desejo de resolver. Porque por muito que eu tente desapegar, o amor que eu tenho, o sentimento que eu tenho, fala mais alto. E
E esse fator de eu não conseguir apagar o sentimento pesa na pessoa, não é? Porque raio é que eu consigo controlar praticamente tudo na minha vida e não consigo controlar o sentimento que eu tenho por esta pessoa. E que no fundo não controlo nada, porque tenho o meu mundo ao contrário neste momento. Então há aqui um peso na consciência que é renegado. Eu sinto o peso na consciência, mas eu não me deixo ficar ali a marinar nesse peso. Eu vou-me dedicar a resolver assuntos da minha vida, vou-me dedicar ao meu financeiro, aos meus problemas e coloco a parte do peso na consciência na gaveta. Então vou adiando no tempo. É uma pessoa difícil de lidar, é uma pessoa que já vos provocou bastante tristeza, é uma pessoa lenta para fazer mudanças. Não esperem aqui uma mudança da água para o vinho. É uma pessoa que vos tenta mirar, saber da vossa vida pela calada, de uma forma muito discreta, mas que de alguma forma também sente que vocês deixaram de ter pressa, que vocês se cansaram, que chutaram o pau da barraca e afetou diretamente o ego dele ou dela. Então, respondendo à pergunta da tiragem, a pessoa pensa porque não consegue deixar de pensar, por muito que tente, por muito que lute, mas ao mesmo tempo que pensa, ele foge do pensamento para se dedicar a resolver problemas da vida particular dele ou dela. Tá bom? É isto que eu sinto aqui. Para quem está num relacionamento com essa pessoa, eu sinto que estão aqui num processo de finalização, não é? É mais afastamento do que propriamente união dentro deste relacionamento. Existe aqui um cansaço, existe uma pessoa que dá muito a sua ausência, uma pessoa que vos pode deixar aí também na carência material, uma pessoa que gasta mais do que aquilo que deveria, uma pessoa que sai de casa, que se dedica muito ao trabalho, a aspectos materiais e que depois deixa a desejar na matéria da demonstração de carinho, da companhia, da parceria. Então existe aqui uma espécie de deslealdade para com o compromisso amoroso. É uma pessoa que não sustenta a relação com estabilidade, nem financeira nem amorosa. E vocês sentem aí corda bamba nessa relação. Sentem uma relação tremida e que a qualquer momento o teto cai nas vossas cabeças, se é que já não caiu. Não é? Porque a pessoa sente que vocês também começam a deixar de fazer por onde, a desistir do relacionamento e que o facto dele ou dela não se ter dedicado e priorizado e cuidado da parte emocional do relacionamento vos causou aí uma tristeza. Um ressentimento, posso mesmo falar em ressentimento, porque existe aqui perdão para ser trabalhado. Tá bom? Foi esta a leitura de quem escolheu aqui a primeira opção. Escrevam aí nos comentários se acham que fez sentido. E vamos passar para quem escolheu o segundo mantra, a segunda consulta. Recebo milagres na minha vida. Portanto, o mantra que escolheram, materializem nos comentários, tá bom? Escrevam o mantra nos comentários. Vamos então ver se ele ou ela pensou no nosso consulente e o que pensou. Tragam a energia dele ou dela para a mesa. Relembro que a tiragem é coletiva. Pegue para si aquilo que fizer sentido. Eita, pensou sim. E está a pensar em comunicar. Esta pessoa aqui da consulta número 2 está a ter uma cobrança interior para ter uma conversa e para esclarecer algumas coisas. Podemos estar a falar de esclarecimento, podemos estar a falar de uma pessoa que vai ficar mais aberta para se conhecerem mutuamente um ao outro. Mesmo que me digam que já têm um relacionamento de muitos anos, provavelmente não se conhecem a 100%, por variados motivos, não é? Então, quer estejam juntos ou afastados, há um desejo
de colocar a conversa em dia. Há um desejo de comunicar, há um desejo de tirar tempo para falar e é uma conversa a coração aberto. Então é uma conversa verdadeira. Que se eu ocultei algumas coisas, eu agora quero colocar às claras. Eu quero ser mais transparente. Se existiu aí a sensação de mal-entendido, então eu quero esclarecer. Eu quero colocar os pingos nos is. E esta carta também fala na revelação de sentimentos, em esclarecer aquilo que eu sinto. Então, se estivermos a falar de seres amados um pouco mais fechados, que nunca deram a saber o sentimento que têm, é alguém que está a ponderar colocar o coração à mostra. Ser um pouco mais aberto. Eu sinto aqui que muitos consulentes nunca tiveram uma demonstração de carinho direta por parte dessa criatura. Que vocês já demonstraram muito e que, por muito que se tivessem doado, a pessoa era sempre fechada, não correspondia, não respondia em igual medida. Era uma pessoa que virava a cara, uma pessoa mais carrancuda e extremamente fechada, que não revelava sentimento, para muitos casos. Então aqui há uma cobrança de fazer a minha parte nesse sentido. Há uma cobrança de falar, esclarecer, revelar o meu eu verdadeiro. Vai haver o consoante ficou com uma ideia errada, não é? Dele ou dela, pela falta de comunicação, pelo problema na expressão, e a pessoa sente aquela coisa de vocês pensarem mal dele ou dela. Então eu quero ir lá e quero colocar os pingos nos is. Quero esclarecer que não foi bem assim, que eu naquela altura não correspondi por este ou por aquele motivo, não é? Há aqui um desejo de esclarecer algo. É uma pessoa que pensa muito, que tem aqui pensamentos até mesmo de ansiedade, tá bom? Há aqui uma preocupação em me justificar. Há uma preocupação em me justificar, em dar uma satisfação, em esclarecer. E também temos o desejo, muito impregnado no pensamento dessa pessoa, de querer vir ao vosso encontro. Então, se estão afastados, se estão completamente barrados na comunicação, há um desejo de abrir comunicação, mas não só. Há um desejo de sair da gaiola e de viajar ao vosso encontro, de ter um encontro, tá bom? O problema desta pessoa é que tem um sentimento muito forte, mas segura-se muito para revelar sentimento. Vai haver, não tem coragem ou não teve coragem na altura certa para expor o coração dele ou dela exatamente como é. Foi uma pessoa que utilizou uma máscara, foi uma pessoa que ficou mais no superficial. Podiam ter aqui, com esta criatura, uma relação que nunca conseguiram aprofundar para uma etapa eh, mais evoluída. Podíamos ter aqui uma conexão apenas de ficantes, ou o estarem-se a conhecer e a relação nunca ter avançado para um namoro. É alguém que tem uma atração sexual muito forte pelo consoante, um desejo físico, tá bom? Hum, não sei se já tiveram a oportunidade de ter envolvimento com esta pessoa a nível físico, mas se tiveram, provavelmente foi muito intenso, porque esta pessoa tem um desejo muito intenso pelo consulente. E às vezes esse desejo também colabora para o pensamento dele ou dela, porque é um desejo muito forte. E a pessoa tem uma sensação que, independentemente do contexto que estejam a viver, vocês fazem parte da vida um do outro, e que a história não acabou aqui. Por muito que seja uma pessoa contida, por muito que seja uma pessoa um pouco mais superficial até agora, que ficou muito ali no raso, a pessoa esconde no seu interior muito mais do que aquilo que transparece.
ok? É uma pessoa completamente apaixonada por vocês. E que temos aqui uma saudade. Uma saudade, então, se existe saudade, pode haver um distanciamento, ou então uma saudade daquilo que poderia ter sido e não foi porque eu me segurei muito, não é? Também temos aqui a questão dessa pessoa poder ter no seu interior um passado que não diz respeito ao consulente, um passado mal resolvido, não é? Uma pessoa que já sofreu no passado e que por esse motivo não teve capacidade de aprofundar mais no vosso relacionamento, com medo de ser magoado, com medo de ser traído. Então utiliza uma armadura e segura-se muito para se entregar, também pode ser. Pode ser uma saudade do vosso próprio passado e vocês são o amor da vida dele ou dela, tá bom? Se neste momento estiverem separados, existe aqui uma energia muito forte de regresso, de querer voltar. Se estão numa relação com essa pessoa e sentem que a pessoa é muito rasa, que não há meio de evoluir de um namoro para um noivado ou da situação de ficante para um namoro, há aqui o desejo de ter coragem para avançar. E porquê é que não evoluiu até agora? Porque é uma pessoa mal resolvida com o seu passado. Mas eu sinto que para muitos casos estão afastados e que este passado pertence ao próprio consulente. Então é alguém que quer vir, sim, ao vosso encontro e quer ter esta conversa franca. Mas temos aqui uma força que trava. E para destravar esta força, eu tenho de ganhar coragem de vir e de tocar no assunto. Tenho de ganhar coragem para falar, para me tornar mais profundo, para revelar sentimentos que nunca revelei. E finalmente o mundo, vocês são o mundo para a vida dele ou dela. Esta pessoa pode correr mundo, pode encontrar seja quem for, pode se relacionar com quem for, com o pensamento dele ou dela, por muito que gire no globo, ele vem sempre parar a esta imperatriz, que representa o próprio consulente, independentemente de ser homem ou mulher. Tá bom? É uma pessoa que não vos tira do pensamento, que tem ciúme e é um ciúme forte e escondido, tá bom? E que vai acabar por comunicar. É isso que eu sinto aqui, tá certo? Vamos complementar com o baralho cigano. Ele ou ela pensou no consoante e o que pensou. Ó, a beleza que vocês têm, a atração que ele ou ela sente por vocês, não só física, tá bom? Esta carta fala da beleza física de vocês serem para essa pessoa alguém muito sensual, muito sexy, com muita atração, mas também uma pessoa agradável por dentro, a nível de trato, a nível de companhia, a nível de ser a mulher ou o homem ideal para estar ao meu lado. É uma pessoa completamente apaixonada. Se nunca revelou isso, já está a pensar em revelar. E também que sente no consulente, para além dessa beleza toda, a pessoa que me traz segurança, a pessoa que me traz estrutura para a minha vida, que me traz aquela sensação de base, talvez a sensação que essa criatura não teve capacidade para vos transmitir. Uma aliança, não é? Que esta pessoa quer com vocês. Uma aliança com a casa é uma aliança de família constituída. É uma aliança que não é para ficar apenas um dia ou dois ou para andar a brincar. É uma aliança para firmar. Agora, será que a pessoa está pronta para isso? Não é? Porque aqui o problema não é a forma como ele ou ela vos encara. O problema não está no consulente. Aqui parece mais que há uma falta de preparo por parte dele ou dela para se compromissar. E que também tem dúvidas no dia de hoje
se o consulente ainda quer essa pessoa na sua vida. Porque houve aqui mal-entendidos, não é? O consulente poderia ter ficado a pensar algo dessa criatura que, no fundo, não corresponde à verdade, mas que ficou a pensar com razão, por consequência do comportamento mais superficial que essa pessoa teve. E há aqui uma confiança para recuperar, de alguma maneira, não é? A pessoa não vê qualquer tipo de problema no consulente. Esta pessoa confia a 100% no consulente. Aqui o problema não está no consulente, mas existem aqui dúvidas, medos, inseguranças e esta energia pega muito o próprio consulente, não é? Vocês têm aqui coisas que precisam de ver esclarecidas, coisas que não compreenderam, o porquê da parte dele ou dela, o porquê de uma atitude mais rasa. Então, daí esta cobrança para ganhar coragem e vir esclarecer, não é? Temos aqui situações que já tiveram realmente um relacionamento, um casamento com essa pessoa. A pessoa podia ter caído fora de uma maneira inesperada, de uma maneira imprudente, podia-se ter atirado de cabeça ao mundo, não é? No sentido de querer alcançar o mundo e acabou por desprestigiar o relacionamento amoroso. Há aqui uma sensação de não há base, eu não consigo confiar na pessoa por parte de vocês em relação a ele ou a ela. Então, ele ou ela tem perfeita consciência que precisa de recuperar essa confiança. O que é que pensou? É uma pessoa que tem ansiedade e que não demonstra, que sente o nervosismo quando pensa para vir esclarecer alguma coisa, mas que eu sinto que vai acabar por vir e tem aqui muita energia de viagem, de querer vir ao vosso encontro, de não querer ficar apenas numa mensagem ou num telefonema. É uma pessoa que quer vir ao vosso encontro, à vossa cidade, à vossa casa e quer ter uma conversa verdadeira, talvez de uma maneira que nunca teve no passado, para resolver assuntos que ficaram mal esclarecidos. Tá bom? Espero que a leitura tenha feito sentido. Escrevam aí se realmente bateu com a vossa situação. Um beijinho muito grande para todos e até uma próxima tiragem. Fiquem bem.